Eu acordei vendo as letras borradas, né? A primeira coisa que meus olhos conseguiram focar depois de 2 anos de escuridão era um papel dobrado bem aqui, bem do lado do meu rosto na cama. E vocês sabem que papel é esse? Papel de divórcio. Deixado por aquela mulher, a Fernanda, que nem teve a decência de esperar eu acordar direito, de ter feito um exercício de respiração, de ter pedido um copo de água. Ela só deixou os papéis e saiu, cara. Saiu, sem olhar para trás. Vocês vão entender essa história porque ela é a história de um cara que construiu tudo do nada. Eu tinha 46 anos que não acordei naquela cama de hospital, em Campinas mesmo, na região que eu conheço desde que era moleque descalço brincando de bola na rua. Eu tinha uma frota de caminhões espalhada por São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Caminhões que eu tinha comprado com suor, madrugada, muito café da padaria de HK Judite, muito pneu estourado em pista, muito cansaço. Eu tinha construído uma empresa sólida, né? Não era log, não era Jadlog, mas era minha. Era honesta. Eu conheci a Fernanda em 2020, em um evento de negócios em São Paulo, em um daqueles hotéis chique perto da Avenida Paulista. Ela estava ali, de calça preta ajustada, blusa branca, cabelo comprido, sorriso que parecia preparado há horas. Inteligente demais, organizadíssima. Falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, de investimentos, de planejamento tributário, de mercado imobiliário. Eu, que era um homem de caminhão e de rota, fiquei impressionado. Pô, vocês entendem? Um cara da transportadora indo para um evento de negócios e encontrando uma mulher que parece que veio de outra dimensão, tão bem resolvida. 2 anos depois, ela já estava dentro da minha vida. Dentro mesmo. Ela pediu para gerenciar minhas finanças pessoais. Depois pediu para cuidar dos meus imóveis. Depois, meus investimentos. Eu acordava e ela estava ali, com documentos, com planilhas, dizendo o que a gente precisava fazer. E eu deixei, cara. Deixei porque eu estava cansado de pensar sozinho, sabe? De todas as noites acordar com dúvida. Ela parecia ter todas as respostas. Pois é. 3 anos depois de conhecer ela, lá estava eu em Fernando de Noronha. A cerimônia toda organizada por ela. Cerimônia de casamento, entendeu? Em um lugar bonito demais, com uma do lado da outra do Oceano Azul, com um senhor de cabelo branco fazendo o papel de oficial. Tão bonito que até agora, com tudo que eu descobri, eu ainda consigo fechar os olhos e lembrar daquele pôr do sol. E essa é a mentira-dor, né? A beleza da mentira dói mais do que a mentira feia. Por que aquele senhor? Aquele senhor que celebrou aquele casamento? Ele era ator. Ator profissional contratado de uma agência de São Paulo. Os documentos? Formulários em branco. Nenhum deles registrado. A gente nunca foi casado. Legalmente falando, a gente nunca foi nada. E ela sabia disso. Ela planejou tudo assim. Porque casamento legal tem impostos, tem participação de bens, tem direitos para ela e obrigações para ela. Ela queria os direitos sem os riscos. Ela queria meu dinheiro sem estar ligada a nada. 3 meses depois desse circo em Fernando de Noronha, eu estava pilotando minha Amarok em uma noite de chuva pesada. Chuva de verdade, sabe aquela? Que você tá vendo apenas 2 metros de pista e suas mãos estão tremendo no volante. Eu estava voltando de uma reunião em São Paulo, de negócios da frota, e estava cansado demais para ter parado em uma pousada. Ou eu parava aqui, ou eu parava ali. E como todo homem burro com 45 anos, eu escolhi continuar. Um caminhão vindo na contramão. De repente. Luz alta na minha cara. Não dá tempo de desviar. Não dá tempo de nada. Só barulho de metal. Só o gosto de sangue. Depois escuridão que durou 2 anos. Vocês querem saber o que ela fez naqueles 2 anos? Vocês vão querer saber. Porque esse é o tipo de coisa que vocês contam para os amigos tomando chopp em um bar em Campinas, entendeu? Ela começou a liquidar meus bens. Despesas médicas, ela falava. Tratamentos experimentais. Internação em clínicas de luxo em São Paulo. Ela tirava dinheiro da minha conta como se fosse uma torneira aberta. Meu carro na praia, lá em Ubatuba, aquela casa que minha mãe adorava, que a gente passava Natal,
que a gente via o mar ao amanhecer? Vendido. Ela vendeu aquela casa e colocou o dinheiro em uma conta que ela tinha aberta em segredo. Depois ela fez algo que só uma pessoa assim consegue fazer. Ela criou uma empresa. Uma empresa de transportes, bem pequenininha, bem discreta, e começou a transferir os ativos da minha frota para lá. Documentos que ela assinava como procuradora minha. Ela alegava ser minha esposa legítima nas cartórios, nas delegacias, nos bancos. E funcionou porque o papel com a cerimônia em Fernando de Noronha parecia legítimo para qualquer um que não quisesse olhar direito. Ela também contou uma história para meus sócios. Disse que eu tinha um problema degenerativo, que eu não ia ficar bom, que eles deviam pensar em encaminhamento de ações. Você consegue imaginar isso? Enquanto eu estava dormindo, ela estava sepultando minha reputação viva. Meus amigos não visitavam mais. Meu sócio parou de ligar. Um colega da época de adolescência que a gente se encontrava todo fim de semana no churrasco, que minha mãe fazia aquele chopp gelado, que a gente conversava de carro enquanto voltava para casa, desapareceu. Ela tinha plantado uma semente tão funda de escuridão sobre mim que as pessoas estavam convencidas que eu era um legume, que eu estava vegetativo, que meu corpo tinha acordado, mas meu espírito tinha ficado dormindo. Ela tinha sepultado a reputação de um homem que tinha dado emprego para 237 pessoas. E tem mais. Um mês antes de eu acordar, ela perguntou para um médico sobre desconectar os tubos. Desconectar a vida, sabe? Ela entrou na sala, com aquele rosto que parecia preocupado de verdade, e perguntou: seria misericórdia? O doutor não deixou. Graças a Deus não deixou. Quando eu acordei, os primeiros 3 dias foram de puro caos, sabe? Meu corpo não respondia. Meus pulmões pareciam estar cheios de água. Minha garganta queimava porque ficou muito tempo com sonda. Meus dedos não obedeciam meu cérebro. Eu queria mexer a mão, e a mão demorava 5 segundos para se mover. Era como estar preso dentro de um corpo que não era mais meu. Mas meus olhos estavam abrindo. E meu cérebro estava acordando. Lentamente, mas acordando. E quando você acorda, a primeira coisa que você sente é a vontade de chorar. Porque você sabe que perdeu algo. Você não sabe exatamente o que ainda, mas você sente que perdeu. E é claro que a primeira coisa que ela faz quando eu acordo, no primeiro dia que meus olhos conseguem focar direito, é deixar aquele papel de divórcio em cima do meu peito. Deixa ali, como se fosse uma conta de hospital para eu pagar. Divórcio de um casamento que nunca existiu, para ficar claro. Nunca foi registrado. Nunca aconteceu legalmente. E ela saiu com um novo namorado já. Um rapaz de 29 anos. Personal trainer. Lucas. Metido demais. Bronzeado de academia. De iPhone na cintura. A boca sempre sorrindo porque ele não sabia de nada ainda. Ou dizia que não sabia. Os papéis pediam que eu assinasse minha aposentadoria para ela. Meu fundo de pensão inteiro. Minha casa da minha mãe. Apartamento em Campinas que minha mãe mora até hoje. Com 78 anos. Uma mulher que rezava todo dia enquanto eu estava dormindo. Que ia toda tarde no hospital com uma marmita feita em casa. Que decorava meu quarto no hospital como se eu fosse voltar para casa em uma semana. Como se aquilo fosse temporário. Minha mãe dormia em uma cadeira ao meu lado. E essa mulher queria tomar até o último que minha mãe tinha. Aí é que a gente vê, né? Aí é que a gente entende que essas coisas não são só sobre dinheiro. É sobre desejo de morte. É sobre uma pessoa que aposta que você não acorda. Que você morre. E quando você acorda, ela não sabe como agir porque o plano caiu. Eu fiz uma coisa inteligente. Eu fingi que tinha piorado mais do que tinha. Fingi que ainda estava comprometido mentalmente. Deixei ela achar que eu estava aprovando tudo que ela queria, assinando o que ela pedia. Isso porque eu tinha conhecimento que uma enfermeira, uma mulher extraordinária, mãe de 2 filhos, tinha começado a conversar comigo de verdade. E ela me ajudou a enviar uma mensagem para um nome que ela sabia que ainda era meu amigo. Eduardo. Eduardo é um advogado. Tem mais de 70 anos. Trabalha de um escritório antigo, cheio de livros, com documentos em papel,
porque ele não confia em computador. Ele é meticuloso de um jeito que é assustador. E ele era meu amigo desde os 30 anos, quando a gente se conheceu em um congresso de transportadores em Ribeirão Preto. Eu mandei uma mensagem para ele que dizia assim: Cara, é o Guilherme. Acordei. Preciso de ajuda. Pode ser? Ele veio. Viajou de Sorocaba até Campinas como se estivesse saindo para pedir pão. E eu contei tudo para ele. Absolutamente tudo. Ele levou uma semana para começar a investigar. Mas em 2 semanas, ele já tinha tudo, porque em um mundo de computador, esse homem tinha encontrado a fatura do ator que celebrou meu casamento fake. A fatura de uma agência de São Paulo. O nome do ator. Tudo. Ele começou a puxar fio por fio. Descobriu que aqueles documentos que ela tinha assinado como procuradora, ela tinha assinado como esposa legal. Fraude contra cartórios, fraude contra banco, fraude contra oficiais públicos. Tudo documentado. Tudo com a assinatura dela. E tem mais. Eduardo descobriu que ela e o Lucas tinham aberto contas em Miami. E o dinheiro? O dinheiro estava sendo transferido desde 6 meses antes do meu acidente. 6 meses antes. Isso quer dizer que ela não foi tomando meu dinheiro porque eu acordei do coma. Ela estava roubando desde o começo. O coma foi só a oportunidade de escalar. Ela queria minha morte. Mas se ela não conseguisse minha morte, ela queria minha ruína. Enquanto tudo isso estava acontecendo, ela estava vivendo minha vida, morando na minha casa, dirigindo meu carro, comendo na melhor mesa de Campinas com o personal trainer. E aí, ela marcou uma festa. Uma festa de noivado dela e do Lucas. Na minha casa. A gente tá falando do começo de março, quando isso acontece. Faz 3 semanas que eu acordei. Eu ainda estava magro, andando estranho, a voz um pouco arranhada. Mas eu conseguia caminhar. Conseguia pensar. Conseguia sentir raiva. Muito raiva. Se vocês estão acompanhando essa história e acham que vale a pena continuar vendo histórias de justiça assim, de pessoas que acordam e dão um jeito no problema, vocês deveriam se inscrever no canal, porque eu vou trazer mais histórias assim. Histórias de pessoas reais que precisam que vocês acreditam nelas, entendeu? Vou deixar o link na descrição. Inscrevam-se. A gente tem uma comunidade aqui que está crescendo porque as pessoas estão cansadas de ver injustiça. Então, naquele sábado à noite, ela estava lá na minha casa, em um vestido branco, com o Lucas do seu lado, recebendo gente que eu conhecia há 20 anos. Meu ex-sócio estava lá, colegas de negócios, gente da minha vida que ela tinha afastado. E aí, eu entro. Eu desço a escada. Tô com um terno bem talhado, ainda tô magro, mas tô inteiro. Os olhos ainda tão focados. E eu fico de pé no meio da sala, esperando o silêncio. Vocês todos aqui sabem quem eu sou, né? Eu sou o Guilherme, o dono dessa casa, o dono dessa vida que ela estava vivendo enquanto eu estava dormindo. Ela fica pálida. O Lucas não entende nada. A Fernanda quer se divorciar de mim. Mas tem um problema. Um problema bem simples, na verdade. Eu faço uma pausa. Vocês não podem se divorciar de alguém com quem nunca foi casada legalmente. E é nesse momento que a porta se abre. Eduardo entra. 3 oficiais de justiça atrás dele. 2 policiais atrás deles. Os documentos são servidos. A leitura começa. Fraude. Estelionato. Transferência fraudulenta de bens. Falsidade ideológica. A lista é longa. Muito longa. O Lucas? O carro dele está sendo rebocado da garagem naquele momento, porque o carro foi comprado com dinheiro meu. E ela? Ela tá vendo tudo desabar. E quando você vê tudo desabar, você sente medo. E quando você sente medo tão profundo, você não consegue nem ficar de pé direito. Ela tentou sair da casa. Tropeçou no próprio tapete. Caiu. Ninguém ajudou. Eu fiquei. Fiquei na minha casa, na sala que era minha, e meu velho amigo, aquele colega que ela tinha afastado, aquele que eu pensei que estava perdido, ele veio e sentou do meu lado. Cara, ele falou. Cara, eu respondi. E a gente ficou ali, em silêncio,
vendo a polícia levar embora a mulher que quase matou um homem só por ganância. Os processos levaram 3 anos e meio. 3 anos e meio de papelada, de tribunal, de depoimento que fazia meu coração bater acelerado. 3 anos e meio ouvindo ela chorar em depoimento, usando aquele rosto de vítima, ouvindo o Lucas dizer que ele sabia de nada, que ele era só um cara bonito que estava namorando uma mulher, ouvindo advogados muito bem pagos tentando convencer o juiz que tudo era um entendido ruim, que não era fraude, que era só um casal que estava tendo um desentendimento. Mas a verdade ganhou. A verdade sempre ganha, mesmo que demore. Mesmo que custe tempo, dinheiro, noites sem dormir. Ela foi condenada a 8 anos de prisão. Serviu 4,5 antes de conseguir liberdade condicional. O Lucas pegou 2 anos. Ele tá fora já, trabalhando em uma academia em Santo André, levando uma vida que ele merecia. Ela trabalha agora em uma empresa de administrativo em São Paulo. Salário pequeno. Sem seu carro de luxo. Sem minha casa. Sem meu dinheiro. Ela acordou do sonho dela quando eu acordei do meu coma. E quanto a mim? Meu negócio foi reconstruído. Minha frota voltou a crescer. Minhas amizades foram refeitas. Minha mãe, toda orgulhosa, pôde ficar no apartamento dela em paz. Eduardo virou mais um irmão do que um advogado. A gente toma chopp junto agora, toda segunda à noite. Eu tenho aqueles papéis ainda. Os papéis de divórcio que ela deixou em cima do meu peito quando acordei, todo amassado, com as digitais dela neles. Eu tenho em um quadro, emoldurado, bem na minha sala, na minha casa nova, que é ainda mais bonita do que a anterior, com uma vista da região de Campinas que é de tirar o fôlego ao entardecer. Porque eu precisava de uma lembrança. Eu precisava de algo que gritasse todo dia. Ela apostou que você ia morrer. E você não morreu. Ela apostou que você ia ficar destruído, que você ia acordar confuso e assustado e fraco, e você ia assinar tudo. E você não assinou. Ela apostou que você ia ficar destruído, e você reconstruiu. Melhor do que antes. Vocês sabem por que eu tô contando essa história? Porque tem gente aí vendo alguém que ama fazendo coisa errada, e tá com medo de reagir. Tá esperando um sinal. Tá esperando permissão. Aqui tá a permissão. A vida é curta. A vida é agora. Não fiquem deitados esperando que alguém tome suas vidas de vocês. Se essa história tocou em algo em vocês, se vocês conhecem alguém que precisa saber que é possível acordar e voltar a vencer, compartilhem. Façam essas histórias chegarem. Porque isso aqui não é apenas sobre mim. É sobre todos a gente que acorda um dia e descobre que estava sendo roubado enquanto dormia. Vocês são incríveis por ter ouvido até aqui. Muito mesmo. Agora, se vocês puderem, se esse vídeo chegou para vocês, deem like, comentem, se inscrevam no canal. Porque a próxima história pode ser a de vocês. Pode ser a história da pessoa que vocês amam. E a gente precisa que essas histórias cheguem. A gente precisa que as pessoas saibam que é possível voltar. Eu sou o Guilherme. Tenho 49 anos agora. Tenho uma vida que eu construí novamente com minhas próprias mãos, com a mesma dureza que construí a primeira. E todo dia, eu olho para aquele papel de divórcio na parede e eu sorriso porque eu acordei. Não é brincadeira. Eu acordei. Essa é a minha história.